introduzimos a segunda Maria, que foi Maria de Magdala, Magdala, a cidade em que vivia esta Maria, que aprendeu a ler desde criança com seu pai, um grande comerciante da época, um grande comerciante de navios, um grande comerciante de sementes, grãos, diante de transportes realizados à época, entre cidades próximas, e já teve a grandiosidade, esta grande mestra, a fim das vestes de Jesus, conhecendo-o durante a caravana em que passava por Magdala, a caravana enquanto ainda estava nos seus aprendizados, em sua adolescência, diante do seu retorno para a sua terra originária, para próximo às suas terras que dariam as boas novas e seguiriam seus propósitos. Então, Maria Madalena, Maria Magdala, grande força a complementar da consciência crística, da consciência de Jesus, de Yeshua Sananda, ali estava desde a sua adolescência, reencontrando o seu complemento divino. A infância sempre muito bem orquestrada, orientada pelo seu pai, uma vez que a sua mãe desencarnou logo após o seu nascimento, e teve a sua criação realizada por seu pai. E então aprendeu todos os ofícios, inclusive a realizar cálculo, que naquela época, estamos falando de milhares de anos, e que cálculos, leitura não era colocado à disposição das mulheres, uma vez que eram compreendidas como objetos, como reprodutoras, como figurantes do contexto societário, não é? Estamos falando de uma sociedade altamente machista, em que somente aos homens eram dados oportunidades, não é? E então Maria de Magdala, Maria Madalena, recebe todo um diferencial, uma vez que em suas vestes espirituais já trazia uma grande e infinita potência de transformar todos aqueles que chegavam. Maria Madalena, ela inclusive foi uma das pioneiras diante do benzimento. Diante do benzimento, Maria Madalena, desde criança, adolescente, era procurada pela população circunvizinha para, com um pequeno galho, empreender o seu trabalho de benzimento, o seu trabalho de forma espontânea, mas diante da sua robusteza espiritual. E então, em sua casa, por muitas vezes, era procurada por tantas e tantas pessoas que precisavam de um amparo espiritual, sem assim ser dito desta forma, mas que estavam possuídos, que estavam em vestes de embusteiros. Maria Madalena, desde jovem, já empreendia alguns trabalhos espirituais, dando prova de que ali não era somente um espírito encarnado, mas um espírito de uma magnitude estelar e consciencial infinita, que estava em tarefa espiritual, que não estava para purgar quaisquer laços oriundos do seu passado, mas estava a diligenciar trabalhos diante de uma ordem espiritual. Como era de costume, as famílias conversavam e empreendiam os casamentos, empreendiam arranjados, não é? Empreendia os casamentos arranjados, não é? Então Maria é direcionada a um pretendente que passaria a ser o seu marido, o seu esposo, e assim mal sabia que ali estava uma grande prova da matéria.
o seu marido. O seu marido que, diante da tradição da época, na ausência da figura masculina familiar mais velha, ao esposo de sua filha seria garantido toda a sucessão de herança, de posse, de bens. E então o marido de Maria Madalena adianta o desencarne do pai, ou seja, do sogro, do pai de Maria Madalena, para que fique sob a administração de todos os bens. Diante de profundo sofrimento, Maria Madalena inicia o seu calvário, similar ao que Jesus sofreria tempos mais adiante, diante das chibatadas, diante dos açoitamentos e diante de tantas experiências que todos vocês já estão a saber. Mas o calvário de Maria, dessa grande mestra, embustida na matéria, inicia com o casamento. No casamento, violentada, repugnada, subjugada, colocado na mais baixeza dos seus tratamentos no casamento, diante daquele homem frio, daquele homem sem nenhum desejo de pairar, de balizar o bem no seu âmago, no seu coração. E então, Maria Madalena, já não conseguindo prosseguir naquele rito, já não mais conseguindo prosseguir naquele rito do casamento, então decide fugir daquele homem abusivo para ir atrás do Mestre Jesus. Maria Madalena já sabia, porque ela já conhecia desde a sua adolescência o Mestre Jesus. Então, Maria Madalena não conheceu o Mestre tempos depois, já próximo do propósito de arrebatamento e assessoramento de Jesus. Mas ela já conhecia desde a sua adolescência, desde a sua permanência, desde a permanência de Jesus e sua família, sua caravana familiar, sua tia e todos os outros contextos familiares que ali estavam associados e pessoas que já estavam sendo arrebanhadas. Maria Madalena decide buscar o paradeiro de Jesus. E então, neste paradeiro, Maria Madalena, ela é aprisionada. Primeiramente, ela é aprisionada por ordem de um grande homem que se apaixona por ela, sem saber, inclusive, que ela era casada, mas por um grande homem que fazia parte do exército romano, que se apaixona por ela e então aprisiona para que não haja o rompimento da despedida. Apesar de respeitá-la diante das suas escolhas, diante de se entregar não se entregar àquele homem. Consegue mais uma vez fugir e nestas fugas ela é encontrada pelo seu marido e enfurecido, Maria Madalena é colocada em aprisionamento sobre o cabresto. Entendem cabresto? Sobre o aprisionamento, não é? O controle de uma cafetina. Maria Madalena é aprisionada em um prostíbulo e ali, entorpecida por ópio, ela começa a ser usada como se prostituta fosse, seguindo o seu calvário, enquanto as vestes de mulher. Assim como Jesus sofreu todo o seu calvário nas vestes de um homem, Maria Madalena, ela percorreu o calvário de tudo o que uma mulher
pode suportar de violência, de dor no planeta, dentro do planeta Terra. E então estupros eram empreendidos com Maria Madalena. Completamente entorpecidas pelo ópio, que era forçada a tomar, eis que, em um momento de lucidez, consegue fugir do prostíbulo para continuar a sua busca para Jesus. Queria notícias, queria estar com Jesus. Somente Jesus conseguiria salvá-la, protegê-la diante de tantos aprisionamentos e o calvário ali empreendido. Eis que descobre ser portadora da lepra. Naquela época, caríssimos, quem era diagnosticado com lepra, estou adiantando muito a história, sem entrar por pormenores, em outro momento podemos falar somente de Maria Madalena de maneira muito mais aprofundada. Quem era diagnosticado com lepra era lançado imediatamente no Vale dos Leprosos, até a morte natural. Alguns deixavam carroças de mantimentos, água, mas ali os leprosos conviviam até os desencarnes de todos ali infectados. E então Maria Madalena descobre que está com lepra, mas não poderia ficar no Vale dos Leprosos, uma vez que estava em busca de Jesus. Eis que era sabido que na cidade em que estava, próximo a Samaria, ali Jesus estava a chegar, juntamente com os seus seguidores, ditos apóstolos, nomenclatura ainda não tão conhecida, apóstolos, seguidores, caravanas de tantas outras pessoas que o acompanhavam. E ao conseguir se aproximar de Jesus, somente ao estender a sua mão, sem mesmo tocar em suas vestes, Jesus percebe uma grande frequência contemplativa daquela que um dia já conheceu e olha para trás e reconhece nos olhos daquela que até então estava toda coberta diante das suas pústulas. E então Jesus lança um olhar para aquela mulher e diz: Maria, vós que sois a mais bela do meu jardim, desabroche, saia destas vestes que te aprisiona e retorne para o meu lado, e juntos iremos empreender o reino que não é meu, que não é seu, mas que é o reino do meu Pai, da infinita consciência que rege tudo isso que está agora. E ao teu lado, seguirei na unicidade do masculino e do feminino, projetado em lições a todos os descendentes destas terras. Desabroche agora, Maria, e venha para o meu jardim. E então, ao se despir de tantos e tantos lenços, Maria Madalena já não tinha mais nenhuma pústula em seu corpo. E então Jesus estava próximo a um poço, pega um pouco de água e vai lavando os braços de Maria, o rosto de Maria, os pés de Maria, e beija os pés de Maria de Magdala, os pés de Maria Madalena. Caríssimos, vocês sabem o que é um homem beijar os pés de uma mulher naquela época? É uma quebra de paradigma
total de uma sociedade que jamais permitiria aquilo. E então Jesus se curvou e beijou os pés de Maria de Magdala. E a partir de então, tudo que estava impregnado por meio de demônios que a perseguiam, foram desfeitos, laços foram quebrados, perseguições desordeiras foram desatadas. Todas as legiões de exércitos romanos, todas as legiões daqueles que estavam à procura de Maria Madalena, foram desviados pela grande força da reafirmação da sua consciência materializadas no planeta Terra, para que a partir daquele momento o seu Calvário estivesse paralisado, a fim que desse suporte ao início do Calvário do seu complemento divino, Jesus. E então, em uma fala, ainda diante do poço, diante daquela multidão, Jesus diz: a tu será acreditado uma estrela, e a humanidade há de chamar de Maria, assim como ainda de mais duas Marias, e irão compor o cinturão de uma grande constelação, e chamarão tal conjunto de estrelas como as três Marias, e a do meio será acreditada por infinito a vós. E então Maria segue junto com a caravana de Jesus, de Yeshua, de Sananda, e passa ao lado dele por todo o percurso, que todos vocês já sabem, diante das provações do Calvário. É de forma equivocada dizer que Maria se envolveu de forma amorosa com Jesus, porque o amor que um sentia pelo outro era um amor ágape. Sim, eles se envolveram amorosamente, mas dentro de um infinito amor, um amor incondicional, um amor ágape. Um amor que o planeta Terra ainda precisa conhecer, um amor que o planeta Terra está a querer edificar diante de quinta consciência, de quinta dimensão, de nova terra. É um amor ágape, é um amor que não existem explicações lógicas, é um amor infinito, é um amor de reencontro de complementos divinos, é um amor puro, é um amor sem interesses, era o amor ágape. E então Maria Madalena passou a ser a apóstola dos apóstolos. Existiam os apóstolos e ela era denominada apóstola dos apóstolos. Até que, depois da morte, ou como vocês queiram dizer, do arrebatamento de Jesus, posterior, ela segue juntamente com José de Arimateia para diligenciar o Santo Graal, onde seriam colocados os fragmentos do Santo Graal, assim como liderar o primeiro recrutamento dos soldados que guardariam aquele objeto divino. Eis que, caríssimo, só para concluirmos esta história que é muito longa, gosto bastante de falar, né? Se deixarmos, iremos até vocês dormirem de tanto ouvir eu falar, não é? Só para complementar essa parte finalizadora, não sei se vocês estão gostando da história, está tudo bem? Eis que no século IV do calendário de vocês, ou seja, há um pouco mais de 300 anos depois de Cristo, como vocês delimitam o calendário, eis que Constantino reúne vários conselhos para edificar o que seria o grande livro sagrado que a humanidade conheceria como diretriz do cristianismo, reunindo diversos outros livros, reunindo diversos outros tipos de escritas até então ali catalogadas,
E diante desse concílio de Constantino, é colocado naquelas páginas daquele livro sagrado, a história de Jesus. Mas vocês percebem que o Evangelho de Maria Madalena não consta. Tem o Evangelho de Mateus, de João. Mas onde está o Evangelho de Maria Madalena? Maria Madalena escreveu um Evangelho, narrando e descrevendo pormenores, mínimos detalhes, a sua trajetória, principalmente ao lado do Mestre Yeshua, ao lado de Jesus. Apócrifos, para que não fosse identificado de uma maneira rápida e automaticamente descartado por ser um evangelho escrito por uma mulher. E aí percebam que não foi utilizado nenhum evangelho feminino nos livros sagrados conhecidos. Os evangelhos femininos foram descartados, assim como, diante de um outro concílio, foi determinado imediatamente a retirada de Maria de todos os escritos sagrados, para dar somente importância a Jesus, repugnando toda e qualquer participação feminina da sua construção divina. Maria Madalena excluída e a Mestra Maria excluída, assim como a avó de Jesus, Ana, também excluída de todos os mistérios e construções de Yeshua, de Sananda. Percebem, caríssimos? Não sei se vocês já tinham pensado nisso, que não existem falas direcionadas a tais mulheres. Mas que bom que existem muitos escritos diligenciados já neste planeta, escritos de responsabilidade que cada vez mais estão sendo colocados a público para que cada um também vá construindo as suas verdades, passando pelo filtro do bom senso, passando pelo filtro da autenticidade. Então, de maneira resumida, esta é a segunda estrela que compõe o ordenamento das três Marias. Caríssimos, dentro da oportunidade divina de estar em conexão em mais uma ressonância, principalmente diante desse trilhar onde Jesus é recepcionado com diversos aplausos, diversas liturgias benéficas, receptivas, quando posteriormente é colocado em seu ato final, diante do seu propósito aqui divino, que era o ato de entregar o corpo e, consequentemente, seguir a sua governança planetária nas mais diversas orbes. Muito importante mencionar que naquele trecho em que se fala que o corpo, o sumiço do corpo de Jesus dentro daquela caverna que José de Arimateia tinha oportunizado, pois assim somente os nobres tinham as cavernas para sepultar os corpos, em liturgias ali da época, com as ervas e especiarias naturais. Assim, logo depois que o corpo de Jesus é colocado em descanso na caverna, o que ocorre é um arrebatamento do corpo de Jesus e, posteriormente, diante da magnitude que ele possui à época e ainda possui, consequentemente, ele plasma
assim como se estivesse dentro ainda desta dimensão e deste plano, para os seus apóstolos e, consequentemente, escolhendo um a um, sendo que a primeira trajetória a ser trilhada dentro desse despertar, a sua alma em ressonância complementar, a alma que possuía o amor ágape, a alma de Maria Madalena, Maria de Magdala, aquela mulher também mestra ascensionada que estava aqui em pulverização, que por vezes foi perguntado a ela: mestra, como devemos chamá-la? E ela mesma responde com muita amorosidade: me chame de nada, pois a imensidão do universo está comigo e todos vocês estão inebriados no nada cósmico, no grande vazio existencial, onde toda a inteligência plasmática repulsa e pulsa ao mesmo tempo, fazendo as rotações e movimentos que possibilitam o surgimento inclusive de novas galáxias, de novas estrelas, de novas ressonâncias. Então, Maria de Magdala, ressonância complementar do Mestre Jesus, assim o avista, e com os olhos ainda ofuscados pela grande luminosidade, responde: mestre, tu estás entre nós novamente. E então Jesus responde aquele questionamento: mulher, tu sabes que não estou mais entre ti, mas retornei à morada do meu Pai em ressonância do meu propósito divinamente cumprido. Ponde os ensinamentos neste momento no caminho que irá trilhar. Serás perseguidas diante dos ensinamentos que compartilhará, do despertar que ainda provocará em tantas e tantas pessoas, que seguirá com você. E assim, como uma estrela, estarei sempre te guiando até a sua trajetória do seu arrebatamento do corpo e retorno do espírito. Então, neste diálogo, Maria de Magdala percebe que a sua trajetória definitivamente estava iniciando com um grande desafio, que seria a propagação dos ensinamentos do Mestre Jesus, a propagação do acolhimento fraternal, do não julgamento. Porque assim Jesus, enquanto esteve encarnado e plasmado neste planeta, deixou diversas lições de que atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu qualquer tipo de equívoco dentro do encarne. Atire a primeira pedra, reverberando quem efetivamente tem a competência de apontar o dedo para quem quer que seja. Caríssimos, todos vocês estão em tratamento. O planeta escola, o planeta Terra, é um planeta de tratamento. Este planeta, ele é carinhosamente citado em diversas reuniões de diversos conselhos espirituais, ufológicos, diversas classificações de encontros de seres de diversas galáxias. Este planeta é citado como a estrela da esperança. Percebam, o planeta Terra, ele é chamado pelos conselhos superiores da estrela da esperança. Diante do grande brilho, diante das células que são vocês, espíritos encarnados neste momento no planeta, que estão cada vez mais vibrando como faróis acesos e despertados cada vez mais a uma ressonância de um mergulho para a alma de vocês. A estrela da esperança. É assim que é denominado o planeta Terra, nos debates, nas tribunas,
onde todos nós subimos nas tribunas para reverberar as aspirações, os pedidos de todos os seres aqui encarnados. Quando vocês lançam os pedidos, enquanto vocês estão fazendo a oração, velas são acesas imediatamente, chamas são acesas nas suas bibliotecas existenciais, nos seus concílios onde se carregam as análises dos seus pedidos e, consequentemente, iluminam cada vez mais os seus propósitos. E os guias espirituais representam como se fossem advogados, advogadas que sobem na tribuna e representam para vocês, representam diante da oportunidade dos pedidos ali que são lidos, condensados, aglutinados, reverberados. Por isso que a importância da oração, caríssimos, precisa ser tão confiado e acreditado. Quando vocês rezarem, rezem com o coração. Muitas vezes, a oração que é feita somente com a mente fica uma oração racionalizada, assim como Jesus falou para Maria de Magdala. Siga a sua trajetória em ressonância do seu propósito divino. Eu estou no meu propósito divino. Que cada um de vocês efetivamente possa estar sendo banhado ou banhada cada vez mais em seus propósitos divinos, nas ressonâncias dadivosas ainda maiores, para que o bem esteja sempre reverberando em ressonâncias por meio da oração. A oração, caríssimos, se acende uma lamparina imensa. Por isso que o planeta é a estrela da esperança, diante da luminosidade. E posteriormente Maria de Magdala sai daquele local e vai falar aos apóstolos, aos discípulos, que o Mestre estava novamente para dar as suas mensagens, de quais os direcionamentos que cada um deveria adotar. E os apóstolos ficaram empolvorosos diante daquela notícia, inclusive observando-se o porquê de Maria de Magdala e não qualquer um dos outros, mas logo isto foi apaziguado diante da ressonância de compreender a completude da alma, o amor ágape que Jesus possuía com Maria de Magdala. O amor ágape, as rosáceas da flor da vida. Se vocês observarem, as rosáceas da flor da vida são vários círculos que se completam e se completam formando a célula da flor da vida. E neste movimento da célula flor da vida, estão inebriadas as consciências crísticas e a consciência de Maria de Magdala, ali reverberando a união do amor ágape, que muito mais salta todas as vestes corpóreas carnais, o amor que transcende todas e quaisquer dimensões que vocês possam alcançar em pensamento, caríssimos. E então Jesus mais uma vez se plasma para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e assim, um a um, vai colocando o propósito para cada um. Pedro, Tomé, Judas e tantos e tantos e tantos apóstolos, Tiago, ressonando João, Mateus, Lucas, colocando cada um com as suas trajetórias, pedindo inclusive que eles pulverizem os ensinamentos de Jesus, que não fiquem aglutinados em um só local, que a partir daquele momento todos os apóstolos sejam pulverizados, saiam em trajetórias espalhando as boas novas, compreendendo a palavra de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, inclusive entoando cada vez mais os milagres consagrados pela oração, reverberando ainda mais nos corações de cada um a grande força e importância da oração, que é um ato de conectar-se com Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência. Quem reza estabelece uma conexão direta com Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência,
e com toda a magnitude dimensional